E hoje, Ivan, vamos falar sobre o quê, amiga? Então, a gente continua nessa onda, né, nessa visão sobre o que que realmente é essencial, o que que realmente nós precisamos fazer e ter. Porque às vezes a gente pensa em reduzir as coisas, a gente pensa em objetos. Uhum, Mas o que a gente tem tratado. Opa, desculpa, balançou aqui. O que a gente está tratando aqui não é a gente reduzir somente os objetos, e isso vai influenciar muito na nossa gestão de tarefas durante o dia. Isso é verdade. Mas a gente precisa reduzir também as nossas obrigações, os nossos compromissos. Eu não estou dizendo para você ser uma pessoa irresponsável. Eu estou dizendo para você saber o que realmente é relevante, né? Quando nós olhamos o fato, né, de Jesus estar visitando Maria e Marta e aquele conflito de prioridades que é levantado, Jesus está mostrando realmente isso. Cuidar da casa, né? Aquilo que Marta estava fazendo não era menos importante, era importante, mas não era o primordial. A gente precisa aprender a colocar as coisas numa ordem de prioridade. E é interessante que uma vez eu lendo um dos livros que me ajudou a levantar esse conteúdo aqui essa semana, que ele dizia assim: olha, prioridade é uma palavra singular. Porque se você botar prioridades, aí já não vai ter prioritário, entende? Porque são muitas coisas no primeiro nível, no primeiro pódio, no primeiro local do pódio. Então, não é primeiro. Os primeiros, não pode. Então, assim, eleja uma coisa por vez, né? Eu leio muitos livros sobre esse gerenciamento, e tem muitos que falam justamente, engraçado que chega no momento que o contexto deles falam a mesma coisa, vários livros de autores diferentes, mas eles vão falar a mesma coisa. Eleja um, então faça, né? Tem o livro A Única Coisa, Essencialismo, Foco e Disciplina. Eles vão falando que para você ser eficiente, você precisa eleger uma coisa. Mas sabe o que acontece? A gente às vezes se confunde com o discurso de que, nós, principalmente as mulheres, porque nós somos multitarefas. Não, porque as mulheres são multitarefas, elas conseguem fazer várias coisas ao mesmo tempo. Isso é uma mentira. Nós não fazemos ao mesmo tempo. Nosso cérebro, ele funciona assim. Você faz coisas sequencialmente. O que acontece entre algumas pessoas, com algumas pessoas é que ela muda de ação com uma velocidade extrema, que parece que é simultâneo, mas não é. A velocidade é que foi mais rápida. Tem outros que é bem lenta aí, né? Para mudar, às vezes demora anos para mudar de ação. Mas a gente não está aqui para julgar. Deus sabe o porquê fez cada um com as suas características. Mas a gente às vezes confunde isso e começa a achar que a gente faz as coisas ao mesmo tempo. E a gente não faz as coisas ao mesmo tempo. A gente faz com prioridade. E uma vez, ouvindo um desses sociólogos e filósofos falando, ele disse assim: olha, o que é prioritário está escrito na sua agenda. O que você coloca anotado na sua agenda é importante para você. Aí ele faz a pergunta que, né, vem dar aquele choque de realidade na gente. O que está escrito na sua agenda? Um tempo de conversa com seu filho adolescente está escrito na sua agenda? Aquele momento especial com a sua esposa ou com o seu marido está anotado aí na sua agenda de hoje? E é interessante que a gente coloca esses relacionamentos que, quando a gente perde, a gente percebe o quanto eles eram relevantes na vida da gente, a gente coloca eles no campo das ideias. Mas a gente não anota na agenda, porque vou fazer quando dá. Ou às vezes uma vez na semana. Relacionamento é igual plantinha, né? A gente tem que cultivar todo dia, tem que olhar, dar uma olhada nela todo dia. Eu tenho uma plantinha aqui perto da minha janela, da minha sacada, e aí eu tenho que ficar olhando ela para ver se o sol não está batendo. Que agora, hoje, por exemplo, não está nublado, e ela gosta de claridade. Eu fui botei ela ali pertinho da janela. Mas se tivesse sol forte, o sol bate ali naquele lugar onde eu coloquei ela, eu tenho que tirá-la de lá.
Se eu olhasse ela uma vez só no dia, ela ia padecer por alguns momentos. Aí eu estava olhando, tem sabe, uma fileirinha de formigas de olho nela. Ou tem que prestar atenção que está vindo ameaça que pode contaminar o solo, interferir na raizinha dela. Então, relacionamento é igual planta. Se você quer cultivar um relacionamento saudável, você tem que olhar todo dia. E para você olhar todo dia com qualidade, né? Que é uma das coisas que a gente prioriza, principalmente falando nessa temática do essencialismo e do minimalismo, é você ter menos, mas com qualidade. Ter menos e com qualidade, você começa a observar se você está pondo isso anotado na sua agenda. Isso é muito importante. Mas aí, continuando esse assunto que a gente está tratando aqui hoje, eu quero trazer para você uma listagem de estratégias que vão te ajudar a reduzir. A gente, na semana passada, já começou fazendo essa listagem, eu te dei estratégias, regras que vão te ajudar a nortear as suas decisões. Mas hoje eu trago algo bem mais prático e específico, para não dizer que eu vou desenhar para você os pontos dos quais você pode trabalhar essa diminuição. Mas antes da gente trabalhar efetivamente e diretamente a diminuição, a gente precisa entender que existem bloqueios que fazem com que a gente não abra mão das coisas. É como se tivesse o nosso cérebro fosse treinado para que a gente junte, para que a gente acolha, para que a gente tenha, segure e não abra mão, porque vai que, né? E se? E se? A gente fica muito no e se, vai que, e a gente não abre mão. E eu hoje estava orando ao Senhor e falando, Senhor, como eu posso trazer para os meus irmãos da Rede 316 o quão importante é abrirmos mão de certas coisas, de certas responsabilidades. E aí eu vim aqui, né, no nosso manual de fé e prática, e eu encontrei, eu relembrei, na verdade, um momento muito curioso onde Jesus, mais uma vez, querendo nos ensinar, ele pega uma parábola e começa a fazer ilustrações. E nesse momento que ele está fazendo ilustrações, lá no capítulo 25, ele começa a ilustrar questões de gestão, por exemplo. E aí ele está explicando, olha, porque no reino dos céus as coisas acontecem como da seguinte forma. E ele fala, olha, eram 10 virgens e elas não estavam prevenidas, preparadas. Existem aquelas que estavam preparadas, mas aquelas que estavam vivendo a vida um dia de cada vez, gastando do jeito que vinha as demandas, não pensando no depois, até que o noivo demorou para vir na perspectiva delas. E, de repente, ele aparece. E aquelas que não tinham se preparado ficaram muito desconfortáveis. E aí Jesus explica que é importante nós estarmos preparados. E mais para frente a gente pode falar um pouquinho mais sobre essa questão de preparação, mas aí Jesus continua ensinando, tentando desenhar para que aquele povo entendesse e nós também entendêssemos hoje. Porque se ele não quisesse que a gente não entendesse, isso não estaria registrado aqui nas Escrituras, né? E aí ele volta a ensinar, e quando ele ensina falando o quê? Ele ensina falando sobre responsabilidade. E entra na parábola dos talentos. E ele vai explicando, né? Para um deu 5, para outro deu 2, para outro deu 1, ou seja, todos recebem responsabilidades e tal. Nanana, e ele. Parábola que eu gosto de usar como ilustração, e você já me ouviu falando sobre ela muitas vezes, mas no finalzinho, ele fala assim: olha, quem muito tem, mais será dado. Mas quem pouco tem, até o pouco que tem será tirado.
E em outros episódios aqui, eu sugeri que você pensasse, lesse, ouvisse a voz de Jesus dizendo essas palavras, como se ele quisesse dizer para você assim, como se ele estivesse se referindo ao desenvolver gratidão no nosso coração. Por que eu estou falando isso? Porque quando você começa a enxergar as coisas à sua volta com o olhar embebido de gratidão, mergulhado de gratidão, besuntado de gratidão, você começa a ver abundância e não escassez. Você começa a ver que você tem muito mais daquilo que você estava precisando. Agora, quando você reclama, quando você não tem essa visão de com a película da gratidão na sua frente, você começa a reclamar das coisas. Você tem, mas não vê que tem. Você vê, mas você tem, mas não vê qualidade no que tem. Por quê? Porque não tem o filtro da gratidão. Então, antes de você começar a desfazer dos excessos, a começar a gerenciar e eleger o que é quantitativo e qualitativo de maneira eficiente na sua gestão aí, e que abençoe seu dia a dia e que te faça ser uma pessoa abençoadora, você precisa mudar o filtro do seu olhar para as coisas que estão aí com você. Como? Colocando a gratidão. Porque quando você começa a enxergar a sua volta, enxergar a ação das pessoas com um olhar agradecido, você vai ver que você tem muito mais do que você imaginava ter. Então, antes da gente começar, eu preciso tratar com você que você tem muito mais do que você precisava. Só que o seu olhar, a sua perspectiva precisa ser modificada. Uma coisa é fato, é verdade. Deus não deixa faltar aos seus. Ele cuida das aves do céu, dos lírios do campo. Quem dirá, o seu Pai amoroso não deixará faltar nada para você. Ele vai permitir que, no momento certo, suprindo a sua necessidade, não é suprindo a sua regalia, muitas vezes. Porque às vezes a gente quer que Deus abençoe a nossa vida, mas não é uma necessidade, é uma ostentação. É algo que lá no fundo, a gente não precisa. Aí é outra história. Não, mas Deus não me deu, mas espera aí, você realmente precisava? Uma das coisas que eu aprendi estudando a maneira de Jesus tratar a mim foi que quando eu peço algo para o meu único deleite de mais ninguém, ele é um pouco resistente em me abençoar. Agora, quando aquilo que eu quero de maneira, às vezes até inconsciente, vem à minha mente que vai alcançar outro tanto, ele me abençoa. Interessante isso, né? Você já parou para pensar nas coisas que você tem pedido? Porque se for para o seu próprio deleite, você está pedindo mal, não vai receber. Agora, quando você pede para você, que acaba alcançando outros, Senhor, porque quando eu receber esse carro, eu vou poder ir para a igreja e passar, inclusive, na casa da irmã fulana, para poder ir com ela, porque às vezes ela não está podendo ir, porque não está conseguindo andar muito, e eu não posso nem abençoar ela, não posso ajudá-la aí. Meu Senhor, você entende quando você pede algo para que a abençoe? Mas olha, não é só também a sua vontade, né? Porque o Senhor sabe quando a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável, deve ser estabelecida na nossa vida. Porque ele é bom. Deus é bom. Mas eu quero então voltar com você para que você pense na questão do que você tem na mão. O que você está segurando aí? Porque Jesus também, lá, agora já no capítulo 6, como nosso mestre, ele nos ensinando ainda sobre gerenciar aquilo que vem à nossa mão, ele fala assim, olha que interessante, ele diz assim, Mateus 6, a partir do verso 19,
Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e furtam. O que Jesus está dizendo? Você está se ocupando, porque quando você tem essas coisas, para a traça não comer, a ferrugem não corroer, o ladrão não arrombar e roubar, você vai precisar gerenciar, estar atento, ocupado, vigilante. Então, quando você tem muitas coisas para fazer que demandam essa ação sua, você não vai ter tempo para aquilo que deveria ser prioritário, que é o quê? Acumular tesouro nos céus. Acumular novos convertidos, acumular pessoas discipuladas por você, pessoas que foram encaminhadas à salvação, pessoas que foram levadas até Jesus de maneira com que eles compreendam e entendam que ele é o Salvador, não de uma maneira ludibriada ou superficial, mas verdadeiramente que ele é o Salvador. Conhecendo Jesus de verdade na sua maneira de agir, de tratar, como modelo de vida para nós. Só que a gente não tem tempo para fazer isso, porque às vezes nós estamos desviando o nosso cuidado, a nossa conduta para aquilo que a traça vai comer, a ferrugem vai corroer e o ladrão pode roubar. E pensando um pouquinho mais profundo sobre isso, às vezes a gente investe nosso financeiro nessas coisas. Eu estava viajando esse final de semana, eu tive o privilégio de estar com algumas mulheres em algumas cidades aqui por perto, né? Estive no Rio no sábado e também aqui na Grande Vitória. E na viagem do Rio, eu fui de carro e eu estava conversando com o motorista que me levou, né? Um irmão daqui do Espírito Santo, muito querido, e eu falei assim: eu tenho muitos livros e eu tenho que ficar botando folhas de louro entre os livros nas prateleiras, porque tem muita traça dentro na estrutura do meu prédio, e aí tenho que ficar de olho, porque ela aparece o tempo inteiro. Só que aí eu descobri que a folha de louro mancha as páginas dos livros. Então, não posso botar folha de louro, aí eu tenho que comprar algo um pouquinho mais caro. Eu tenho que comprar bolotas de cedro. E é caro, né? No montante de livros que eu tenho. É sobre isso que eu estou querendo fazer com que você reflita, como eu também tenho refletido. Existem recursos para que você tenha o que é necessário, mas entenda que quanto mais coisas você tiver para cuidar, mais tempo e mais financeiro você vai ter que investir. E o financeiro, tudo bem, a gente pode até recuperar de outra maneira, mas tempo é um investimento que não tem estorno. E aquela oportunidade de ser sal e luz, de fazer um discípulo aprovado pelo Senhor, num relacionamento que você poderia ter começado, você perdeu porque estava com a mentalidade de Marta, né? Ocupado em servir, ocupado em organizar a casa, ocupado em limpar, ocupado em fazer tantas coisas e não priorizando o que deveria ser prioritário, sentando aos pés do mestre para ouvir a estratégia que muda a sua vida e que impacta todos que estão à volta. Então, hoje, em nome de Jesus, eu queria te trazer inicialmente essa perspectiva. Você precisa pensar no que realmente é relevante para você como cristão. O que é prioritário? A única coisa. Interessante, nesse final de semana eu estive pregando em alguns lugares, como eu falei, e eu trago muito nas minhas pregações o propósito de Deus que está sobre todos nós, porque ele tem propósitos, missões específicos para cada um, porque cada um tem uma vocação, um conjunto de vocações diferentes, e isso é muito específico, mas existe um propósito macro, uma intenção macro sobre nós. E qual é essa intenção? Que todos sejam salvos e tenham pleno conhecimento da verdade. Esse é o intuito do Senhor sobre toda a humanidade. E você precisa ter esse propósito como uma frase norteadora em tudo que você fizer.
E para que você exerça isso com leveza, muitas vezes é necessário diminuir as coisas que estão na sua mão como responsabilidade de gerenciamento e de cuidado. Por quê? Porque você entende, né? Como aqueles servos da parábola dos talentos. E você entende que o nosso Senhor, ele é zeloso, né? A justificativa daquele que escondeu foi justamente essa. Eu sei o quanto o Senhor é zeloso, eu sei o quanto o Senhor é severo com o cuidado, né, das suas coisas. Então, eu escondi. E aí o Senhor, é engraçado que eu fui dar uma olhada em como seria a linguagem desse texto na Bíblia, a mensagem. E é interessante que no verso 26, o patrão chega para esse servo negligente e na versão a mensagem ela traz de uma maneira mais lúdica, fala assim, olha, e o patrão ficou furioso e disse: odeio essa filosofia de vida que não aceita correr riscos. Se você sabe que eu sou exigente, por que não fez o mínimo que podia esperar, que eu podia esperar? Olha que interessante, né? E eu imagino aqui o Senhor chegando para mim, para você também, falando assim: você não sabe que o espírito que eu derramei sobre você é um espírito de ousadia e não de covardia? Para que você está guardando as coisas com medo de um dia precisar? Você está justificando que você está acumulando um monte de coisa na sua vida, acumulando um monte de responsabilidades que são desnecessárias, porque você diz que pode ser que precise? Se você tem essa responsabilidade no momento determinado, você vai receber a ordem e você vai fazer de maneira leve, porque o meu fardo é leve. Agora, para de ficar acumulando tarefas desnecessárias. Para de ficar acumulando coisas desnecessárias. Com medo de, se um dia precisar, eu cuido de você. Eu cuido de você, então descansa. Parece que você quer se relacionar comigo, eu imaginando o Senhor falando com a gente, né? Você quer se relacionar comigo, mas você acha que eu sou você. Eu não sou como você. Eu sou muito maior do que você imagina. Eu posso fazer muito mais daquilo que você pensa. Porque os meus planos são, inclusive, muito mais altos do que os seus planos, os seus pensamentos. Então, nessa manhã de segunda-feira, dia 11 de março de 2024, o Senhor está te trazendo uma realidade que Ele já trouxe para mim. Ele está querendo que a gente foque no que é prioritário. E para isso você precisa identificar o que é essencial e o que é minimamente essencial. Desculpe, aquilo que é minimamente essencial. Então, pega o seu caderno, pega uma caneta aí, porque eu trouxe uma listinha de coisas que você pode fazer, que você pode observar e então diminuir aí nas suas coisas aí. Eu vou te ajudar nisso, tá bom? Então, primeira coisa que você precisa fazer para te ajudar a desenvolver esse desapego de maneira eficiente é você olhar à sua volta e perceber o que te traz conforto e paz em ter. Aquilo que é desconfortável para você ter, meu irmão, para que você vai ficar segurando isso? Bonita do Senhor. Para que você vai ficar guardando aquilo que é desconfortável para você? Vou dar um exemplo. Há uns anos atrás, quando meus filhos eram pequenos, eu, como uma mãe de primeira viagem, né? Samuel novinho, eu querendo ser a mãe exemplar que faz tudo saudável. Hoje já não é bem essa a realidade. Sou dedicada no máximo que posso, mas às vezes, né, entram umas coisas que não são tão saudáveis assim. Mas eu querendo ser uma mãe saudável, eu comprei um juicer. Já ouviu falar nesse aparelho? É aquele aparelho que faz sucos, tira o sumo do legume ou da fruta, e ele processa e fica só um bagaço, um negócio, né? E o sumo do legume ou da fruta, ele sai líquido, né? E eu comprei um trocinho desse para fazer sucos saudáveis para os meus bebês.
né? Começando com o Samuel, depois o Miguel, e eu ainda tive, e com Rebeca ainda tive. Mas, gente, que trem difícil de limpar. Trabalhoso para limpar de maneira qualitativa, né? Porque eu podia só jogar uma água e tá tudo bem. Mas a gente tem que ser, né? Se formos fazer, vamos fazer conforme as nossas forças, nossa habilidade. E guardar um negócio sujo, principalmente que mexe com alimentação, não dá, né? E o troço dava um trabalho de limpar toda vez que eu olhava para aquele trem. Eu falava assim: não, não, não. Hoje vai ser um suquinho de laranja, que eu vou bater com uns quadradinhos, umas rodelinhas de cenoura. Aqui no mixer, que é muito mais fácil de lavar do que eu pegar aquele trambolho todo do juicer. Toda vez que eu olhava para ele, me dava uma angústia no coração. Ai, não, vou ter que lavar aquilo. Você entende que aquele aparelho ali, para mim, já tinha que ter passado adiante? Não me trazia alegria, não me trazia conforto. Outro exemplo, eu precisei participar de um evento aqui na cidade e o figurino, a roupa que todos tinham que usar, tinha que ter paetês. E eu fui correndo numa loja encontrar uma blusa, pelo menos, que tivesse paetês, e eu encontrei uma blusa lá da cor que eles pediram e com paetês, mas toda vez que eu vestia aquela blusa, aquele trem me incomodava, pinicava, me arranhava os braços, e eu, como uma pessoa com muita sensibilidade sensorial, era o pânico vestir aquela roupa. Comprei e nunca mais usei, somente naquele evento. E tive que usar com uma blusa por baixo, um calor que me derretia por dentro. E eu tô com aquela blusa ali guardada, guardada, guardada. Para quê? Toda vez que eu ia arrumar o meu armário, eu tinha que olhar para ver se a forma com que eu estava guardando não estava dobrando o paetê para não quebrar o paetê. E se tinha algum indício que uma traça tinha passado por ali. Ocupação toda vez que eu olhava para aquela blusa, ou eu pensava no desconforto de vesti-la, ou eu olhava para o trabalho que eu tinha de ficar mantendo ela ali. Você está entendendo que você precisa descobrir o que te traz alegria, o que te traz conforto? Então, o primeiro passo e um dos passos fundamentais para esse desapego, te ajudando a criar esse filtro, é encontre essas coisas. E aí você vai começar a gerar uma peneira para aquilo que realmente deva ficar. Aí nós vamos para o passo 2 do desapego. Você vai separar as coisas, e o que eu estou te trazendo aqui são métodos comprovados, aplicáveis, e que vão dar mais eficácia nesse processo de desapego aí com você dos objetos. Então, você agora, segundo passo. Então, primeiro você já identificou o que te gera conforto. Olha, para ser um pouco mais ampla, veja cores, veja tecidos, veja formatos. Por exemplo, eu não gosto muito de objetos redondos. Mania minha. Eu gosto de objetos, por exemplo, utensílios de cozinha, eu gosto de quadrados. Eu só tenho os redondos daqueles que não existe quadrado. Por exemplo, panela quadrada é muito mais cara. Então, eu tenho uma panela comum, como você tem, que é redondinha. Agora, aquelas vasilhas de plástico, eu tento ao máximo ter as quadradas, porque eu não gosto de redondas. Então, veja formatos, texturas, cores que te tragam esse prazer em usar, então retenha eles. E aqueles que não entram dentro desse filtro, esses você deve desapegar. Um outro exemplo que veio aqui na minha mente. Tamanho de letra. Gente, o que eu tenho de livros que a formatação da letra me incomoda a leitura. Não leio aquele livro por causa do tamanho da letra. E não é porque eu não consigo enxergar, não. A fonte da letra é desconfortável para mim. Para quê, minha irmã? Você está guardando aquela Bíblia que a letra é tão pequena que você não consegue ler? Aquele livro que está miudinho. Um dia desse eu recebi um livreto de um irmão da igreja, ele me deu com muito carinho, mas eu falei, Léo, eu não consigo ler esse livro por causa da fonte da letra. Então, são coisas pequenas que às vezes passam despercebidas, mas você está guardando. E talvez outra pessoa vai ser abençoada lendo esse conteúdo, recebendo que você está abrindo mão. Então, faça esse filtro. Mas vamos então agora para o segundo. Você vai separar por categorias. O que são livros? O que são objetos de cozinha?
o que são louças, o que são utensílios, o que são panelas de metal, de vasilhas de plástico, o que são plantas, o que são objetos de, como é que fala? Escritório, calçados, roupas íntimas, acessórios, bolsas, objetos de manutenção da casa, mantimentos, perecíveis, não perecíveis, separa por categorias. É uma maneira muito eficiente de ajudar você a visualizar o montante que você tem. Tem alguns métodos de organização domiciliar que tratam dessa maneira, e é por isso que eu estou trazendo para você, que eles dizem assim, olha, por exemplo, você vai arrumar o seu guarda-roupa, pega todas as roupas da casa, aquelas que estão na lavanderia ainda por lavar, aquelas que você já lavou, aquelas que estão guardadas, porque às vezes tem, não sei como é na sua casa, mas isso às vezes acontece aqui, tem roupa minha em vários cômodos da casa. Por exemplo, hoje tem roupa minha na lavanderia, tem roupa minha no cesto de roupa suja dentro do meu banheiro, tem roupa minha no meu quarto e roupa minha dentro do guarda-roupa. Tá vendo? Então, o que que ela fala, né? A metodologia junta todas as suas roupas todas as coisas dessa categoria, por exemplo, roupas, e coloca num lugar visível. Você vai ver quanto que você tem muito mais do que você imagina. O problema é que às vezes a gente vai tentando arrumar por locais e a gente não consegue mensurar o quanto que a gente tem. Então, a gente acha que está sempre faltando. Essa é uma estratégia muito boa. Então, separe por categorias e aí sim você começa a organizar as coisas. Aí eu encontrei nessas metodologias uma maneira até legal de tratar essas categorias. Ela sugere, né, a metodologia sugere que você separe em 5 categorias. Por exemplo, roupas, aí depois livros, depois documentos, aí depois ela pede para você dar uma olhadinha em coisas gerais, né, objetos no geral, e depois objetos de valor sentimental. E esses aí ela bota para você poder fazer o filtro por último, porque é muito difícil você desapegar, por exemplo, daquela roupinha que você ganhou da fulana, a roupinha que seu bebê usou quando saiu da maternidade, ou aquele livro que seu pai te deu no primeiro ano da faculdade, sabe? Aquelas coisas que às vezes têm um apego sentimental, mas que, na verdade, hoje não estão sendo abençoadoras. Entende? Então, já te dei, então, 3 pontos importantes que vão te ajudar a fazer esse desapego. Aí, você vai prestar atenção, uma atenção especial à organização que você vai fazer. Por quê? Porque aquilo que você não olha, você não usa. Você esquece que tem. Então, quando você for organizar, você precisa enxergar. Se você tem um montante de coisas que você precisa colocar atrás, preste atenção, você corre o risco de que essas peças, esses objetos, essas coisas que você coloca por trás não vão serem usadas. Então, na hora de organizar, já vai te ajudar a gerar um certo filtro. Porque não pode ter coisas por trás. Se tiver por trás, se tiver por baixo, por exemplo, antigamente eu fazia muito isso. Depois que eu aprendi, eu não faço mais. E principalmente aqui, eu moro perto da orla da praia, e a umidade do mar, ela afeta muito a minha casa. Então, se eu ponho, por exemplo, 2 roupas no mesmo cabide, a roupa de baixo tende a ficar mofada. Se eu ponho muitas roupas no guarda-roupa e uma fica encostada na outra, pode ter certeza que entre elas vai desenvolver um pouco de bolor. Então, veja que o quanto vai te ajudar a reduzir esse pequeno filtro do atrás ou do encoberto. Porque se ficar encoberto, minha amiga, meu amigo, você não vai acessar. Porque você vai ver primeiro o que está à vista.
Se foi para trás, é porque tem coisa demais. Se teve que pôr por cima, é porque tem coisa demais. Ainda dá para reduzir. Então, esse é o quarto filtro, né? Quarta atitude. Aí vem o quinto ato que vai te ajudar a reduzir coisas aí. Precisa ter um local previamente definido. O que eu estou querendo dizer? A gente, na organização domiciliar, a gente diz que cada coisa tem uma casinha. Meu irmão, minha irmã, se aquilo que está no seu olho não tem uma casinha para voltar, é porque na sua casa não deve ficar. Se essa caneta aqui não tem o local para ela voltar e morar para sempre, e depois eu ir lá visitá-la, pego ela, trago ela para dar uma volta comigo, fazer os estudos, depois ela volta para a casinha dela, aí ok, mas se ela não tiver, essa caneta aqui está em excesso. Coisas que não têm casa na sua casa, elas têm que ir embora. Então, pense aí, nossa, mas eu tenho essa jaqueta aqui, mas todos os cabides que eu coloco, ela quebra. Ou você compra um cabide que suporte ela, ou você avalie se realmente você precisa de uma jaqueta tão pesada assim. Não, mas eu posso botar em tal determinado lugar na gaveta, peraí. Tem local para ela? Porque se não tem, já é um bom sinal de que aquilo vai sair de campo. Está ocupando espaço demais. E por último, mas não menos importante, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, dê vida, dê valor, dê sentimento ao que realmente importa. Não estou dizendo que é para você desapegar de lembranças, né? É interessante que a Bíblia ela nos instiga a momentos pontuais gerarmos esses pontos de memória, né? Eu me lembro aqui do povo atravessando o mar em direção à Terra Prometida e eles são instruídos a pôr um memorial. Lembra? Eles precisavam pôr aquilo para que os mais velhos, os mais novos, as gerações futuras vissem o que a marca que ficou do trajeto que o povo fez. Então, gerar lembrança, objetos, né, de lembrança, né, estruturas de lembrança, eu acho que em momentos pontuais é extremamente válido, não é? Ou, por exemplo, olha bem, a aliança de casamento é um objeto de lembrança. Eu lembro do dia que eu me casei, que eu assumi e eu botei esse anel no meu dedo, e eu me lembro de todo momento, eu me lembro até do processo que a gente teve que fazer, eu e Léo, para a fabricação, por exemplo, dessa aliança. Então, são objetos que geram uma responsabilidade e trabalham na memória da gente coisas relevantes. Mas eu conheço também um grupo de mulheres, e eu posso até ousar dizer que alguns homens, que guardam tantas lembranças que nem lembram do que aquela lembrança deveria lembrar. O que tem de gente. É muito engraçado. Eu tenho um tio, na verdade, ele é marido da irmã da minha sogra, né? Então é tio do Léo, na verdade, mas é família, né? E o tio, ele tem um armário de lembranças. E ele guarda, assim, um monte de coisa. Ali naquele armário, ele tinha um casco de tatu, que uma vez, viajando, ele encontrou, passando por uma situação muito inusitada, ele encontrou aquele casco e ele trouxe. E ele tem aquela carapaça de um tatu. E os meus filhos, né, Miguel e Rebeca, principalmente os mais novinhos, quando vão na casa do tio, eles falam: mamãe, quero ver o tatu. E aí o tio vai, pega aquela carapaça e fala para eles: olha, foi assim, o tio estava num barco tal, indo na Amazônia e tal lugar, e foi assim, eu encontrei. É legal isso, mas tem gente que tem tanto, por exemplo, aqueles objetos que compra em viagem, eu esqueci o nome que se fala, né?
Me ajuda aí a lembrar. Você que está me ouvindo, manda aqui no WhatsApp. Como é que é o nome daqueles objetos, aquelas lembrancinhas que a gente compra às vezes no aeroporto, nas paradas de estradas, que são de lembrança que tem o nome da cidade. Você sabe o que eu estou dizendo, é que eu não estou me lembrando aqui, mas você vai me ajudar porque eu sei. Seria imã de geladeira, não, né? Imã de geladeira é um dos objetos, mas tem um nome. Eles vão lembrar, Welber, eles vão trazer para a gente essa palavra, eles sabem do que eu estou dizendo. E aí, tem gente que tem tanto desses objetos que nem lembra de qual viagem foi. Nem sabe de onde foi que veio aquele negócio. Minha irmã, se é uma lembrança que não te lembra, minha irmã, por favor, desapega disso. Porque além de estar gerando A Suzy Lei Barros, ela mandou aqui souvenirs. Seria isso? souvenir, quando ela falou sul, eu lembrei da palavra. Aí eu falei, não, vou deixar ele falar. Isso aí, obrigada, minha amiga. Ó, coração para você, um beijo. Bonita que está aqui me dando essa assessoria. Souvenir. Gente, tem gente que tem de tudo, mas nem lembra de onde era para lembrar. Não lembra de onde veio aquela lembrança. E fica aquilo ali poluindo visualmente o ambiente, ocupando o seu trabalho, ocupando a sua mente com um cuidado. Tem gente que paga, às vezes, uma secretária domiciliar para poder limpar aquele trem. E olha, é tanto pozinho que tem que tirar de cima daqueles negócios, tudo, aquelas lembranças todas, que a mulher, às vezes, fica o dia inteiro ali limpando só aquele trem. Então, minha querida, em nome de Jesus, reduza as coisas. Agora, para finalizar, uma parte da técnica que, assim, para mim é sensacional. Faça desse momento de descarte, de diminuição, de desapego, algo gostoso. Podem me julgar agora, tá, irmãos? Eu sei que vai vir um monte de gente falando de mim, mas eu, Vanessa, eu não estou roubando, eu não estou matando, mas quando eu faço desapego, eu compro uma garrafinha de Coca-Cola. Eita. Boto ela bem gelada, às vezes, quando eu vou fazer um movimento aqui na minha casa de arrumar alguma coisa, eu ligo para o Léo e falo assim, Léo, traz uma Coca-Cola bem gelada para mim, que hoje eu vou arrumar a casa. Aí eu boto um louvor, sabe? Um louvor assim, tipo Eli Soares, que cantando Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Boto no último volume e boto um copão de Coca-Cola com bastante gelo. Se você quiser Guaraná, pode tomar também, irmão. Não Com questiono, água não. com gás também, pode ser, né? Água com gás também. Espreme um limãozinho para dar uma animada na água com gás, sabe? Mas Isso. bota bem aquele gelado pocando, como diz o capixaba, o som bem alto, um louvor que anima. Não bota o worship para desapegar, não, que você chora. Você deprime, irmã. Vamos saber escolher o louvor certo na hora do desapego. Brincadeiras à parte, faz do momento um momento agradável e desfrute dele. Não faz desse momento um luto, não. Faz festa, sabe? Agora, um adendo aqui. Se você quiser chamar, inclusive, uma pessoa para te ajudar, traga uma pessoa estratégica. Não traga uma pessoa que vai que tenha uma mentalidade Não vai puxar o trem, né? mais escassa que a sua e vai mandar você segurar para não poder desapegar. Ei, Não, a não. pessoa vai chegar com mais uma coisa para ela guardar, né? Ó, eu trouxe Pois mais é, ou uma. isso. Pastor Welber, como eu digo, quando a gente traz esses conteúdos aqui, a gente estuda. E eu estava analisando alguns vídeos de pessoas acumuladoras. Eu sempre gostei de estudar sobre acumulação. Porque é uma das minhas áreas de atuação, né? Sim. E eu estava, uma vez, assistindo casos de acumuladores, e foi era uma moça jovem, por volta dos seus 20 e poucos anos, 30 anos no máximo. E ela estava vivendo essa situação de acumulação e o profissional da área de saúde, né, o terapeuta, e também o profissional na organização, estavam assessorando ela nessa questão toda. E dentro do processo, para que a pessoa se sinta segura, eles aconselham que, em alguns casos, um familiar venha participar com a pessoa de todo o processo terapêutico e o cuidado
nessa questão toda. Aí chamaram a mãe da menina, pastor Welber. Todas as coisas que a menina buscava para desapegar, a mãe vinha e falava assim, não, 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 mas peraí, isso aqui foi daquele dia, de tal lugar, não, não, deixa que eu seguro. Não, não, esse aqui eu vou guardar lá em casa. Aí os médicos começaram a se olhar e viram que a mãe estava começando a guardar tudo que a menina estava desapegando. Aí chamaram uma irmã dela e falaram assim, nós estamos desconfiados de umas coisas que podem estar agravando a situação da Beltrana, que é a paciente deles. Você pode tirar algumas fotos da casa da sua mãe e trazer para a gente? Aí a menina foi, lógico que com sigilo, né, profissional e com o intuito terapêutico, fez essa coleta de informações e trouxe para os médicos. Pastor Welber, a menina que era paciente deles era acumuladora porque a mãe era acumuladora e ela cresceu num ambiente assim, ou seja, era normal para ela guardar as coisas, porque ela aprendeu. Que a gente aprende dessa situação bonita? Se você decidir com ousadia, lembra aqui, ó, na parábola dos talentos, na versão ao mensagem, aquela fúria aqui do Senhor dizendo, olha, você não sabe, olha o que ele diz, vou repetir aqui, ó, odeio essa filosofia de vida que não aceita correr riscos. Se você entendeu que o espírito que foi derramado sobre você é um espírito de ousadia e de coragem, minha irmã, olhar com dedicação essa redução dentro do propósito macro de você ter mais tempo para fazer o que realmente importa diante de Deus e no reino, você não vai abençoar só a sua vida, mas também vai ensinar os seus filhos a terem uma vida mais leve e também serem abençoados e abençoar outros. Você entende que a sua conduta vai instruir o menino no caminho que ele deve andar para que quando ele cresça, ele replique essa conduta, porque a gente copia os nossos pais, isso é fato. Então, minha irmã, hoje, começo da semana, faça dessa semana uma semana desafiadora para você, mas uma mudança, uma mudança que gere relevância a longo prazo, não somente no hoje. Mas não se esqueça que é um processo. Vai devagarzinho, eu te dei os passos. Começa observando o que você tem, depois dá uma olhadinha naquilo que te agrada, aquilo que te dá paz, te dá conforto, e não aquilo que é desconfortável, aquilo já é um sinal de que tem que sair. E você anotou todos os outros. Se você chegou agora e não anotou, depois volta lá nas plataformas, depois vai no YouTube, ou até no site mesmo da Rede 316, pega de novo esse episódio com um caderno na mão, porque as anotações elas são necessárias, porque senão você vai perder um detalhezinho que faz toda a diferença. E veja o quão agradável vai ser a sua casa. O quão agradável vai ser, talvez, o ambiente que você está focando aí em trabalhar. Pode ser o carro. Gente, pessoal que trabalha viajando aí, os caminhoneiros, às vezes a casa deles é o caminhão, é o carro, e eles precisam de distrair. O escritório onde você trabalha, você, irmão, meu irmão pastor, você, meu irmão ministro, o seu gabinete na igreja talvez seja um ambiente que precisa passar por esse processo. Para quê? Tantas traduções, às vezes, do mesmo livro. Eu sei que, às vezes, ter um livro digital é desconfortável. Mas vou dar uma estratégia minha particular, que eu gosto muito de livros. Eu compro o livro inicialmente digital, quando eu não consigo ele emprestado com alguém, e leio. Se ele me instigou a lê-lo novamente, aí sim eu compro. Se não, não faço esse investimento. Seja estratégico. Porque, na verdade, o recurso financeiro que você tem e até as coisas que você recebe sem comprar, às vezes são presentes. Isso daí, por mais que seja uma pessoa que tenha te dado, começou em Deus. Tudo pertence ao Senhor. Então, você precisa entender que é sua responsabilidade saber cuidar dessas coisas.
e saber abençoar outros. Não é só você que precisa disso. Outras pessoas também precisam. E talvez você está guardando aí à toa. Guardando por guardar. Por valor sentimental que nem lembra do que foi, mas é uma lembrança de uma viagem que eu fiz. Não sei para onde, não sei nem qual foi a situação, mas está aqui. Será que é desse jeito? É desse modelo? Que o Senhor nos ajude a sermos bons mordomos daquilo que está na nossa mão, para que a gente glorifique a Ele nas nossas atitudes e no gerenciamento das coisas aqui na nossa vida. Ó, passei o recado e eu quero muito saber se tem alguma ponderação dos nossos ouvintes. Será que veio alguma coisa, pastor Welber? Van, a Lau dos Santos, ela tá dizendo assim, Van, eu tenho uma coleção de chaveiros, eu ganho de lembrança da minha patroa. Ela tá aqui comunicando que ela tem uma coleção de chaveiros, né? Olha, ser colecionador não é um problema. Eu não estou dizendo que você não pode ter um hobby. Eu só estou questionando aquelas pessoas que, por exemplo, não têm coleção de chaveiro, mas tem coleção de chaveiro, de caneca, de livro, de caderno, de agenda, de caneta, um monte de coleções. Uma das técnicas que a gente trabalha, inclusive, nesse processo terapêutico, é de eleger um hobby macro e ficar com um hobby só, uma coleção só, né? Não precisa ter coleção de muitas coisas, mas se você faz coleção de chaveiros, é o seu hobby e tudo bem, não é problemático isso, não. Eu conheço uma irmã que ela mora numa casa, então é um ambiente maior. Pastor Welber, ela tem uma parede de canecas, uma parede inteira. Eita. E ela é uma coleção, e ela cataloga, ela escreve numa etiqueta e põe abaixo da caneca onde foi, qual foi a situação e a data. É muito legal, porque ela tem uma história de vida ali refletida em canecas. É lindo, é uma parede, aí ela fez. Aí ela investiu porque ela dedicou aquilo. A parede é toda em uma madeira tipo um mogno, um marrom bonito, e são combos, são biombos, como é que se fala? Buraquinhos quadradinhos assim no tamanho da caneca, sabe? É muito lindo, é uma parede enorme inteira. É muito lindo. Ah, deixa eu ver o que mais. Não, os recados que estão chegando é recados, né, aleatórios, então ninguém está falando nada dos seus particulares. Bom, eu gostaria, viu, Van, de colecionar carro, mas aí como assim, então eu não abri mão de ser colecionador de alguma coisa, sabe? Então, Meu filho Miguel, ele coleciona carros Hot Wheels, tá valendo. ah, tá. Então, você sabia, meu filho não colecionava não, né? Ele, quando tinha a idade do Miguel, ele tinha uma pancada de Hot Wheels, né? Mas também ele não jogou fora não, viu? Ele guardou tudinho, tá guardadinho em algum lugar aí. Então, Miguel tem uma coleção de Hot Wheels aqui. Ele gosta Pois e quer então. agradar ele, traz mais um. E ele lembra, é uma Ah, coisa característica dos colecionadores. Se hum. já tem ou não. Ah, é verdade. É verdade. Eles sabem se ele já tem aquele ali ou não. É interessante. Não é, então, um guardei por guardar. Tem uma É. categoria, tem todo uns detalhamentos que são funcionais aí, tá tudo bem, e é isso aí mesmo. Uma Muito outra legal. coisa, uma outra coisa Ah, interessante que aconteceu agora essa semana, né? Minha filha está aqui em casa, né? Ela está aguardando aí o momento de dar à luz e tal, né? E aí o que que acontece? A minha esposa guardou, né? Ela guardou pelo que eu vi lá, umas 6 peças de roupas da Larissa quando bebê, né? E roupa de bebê perde muito rápido, né? Então, só que a minha esposa guardou como lembrança, né? E guardou também do meu filho, a mesma coisa. Umas 6 peças de roupas, incluindo um sapatinho e tal. E aí ela trouxe para minha filha, nem eu sabia que tinha algumas coisas guardadas. Roupa, inclusive, que ela foi apresentada na igreja, né? Ela guardou lá e tal. E aí a roupa está em perfeito estado, né? Aí ela falou, não, então vamos tirar foto então da bebê, né? Quando nascer, que é uma menina também. E aí com a vamos roupinha tirar da foto mamãe. com a roupinha da mãe. Que interessante, legal, achei bem interessante.
Eu Mas acho ela. isso muito lindo. E assim, nessa quesito aí, nesse ponto, eu também tenho, eu tenho objetos, olha que interessante, eu tenho três filhos, né? Dois meninos e o último veio uma menina. Mas quando eu tive o Samuel, o enxoval dele, eu fiz de maneira que fosse tanto para uma menina quanto para o menino. Eu fiz numa paleta que a gente chama de creme cracker, é bege. Uhum, Tudo dele era um marrom bem clarinho ou bege, uhum, ou então em tons de amarelo, que combina tanto com menino quanto com meninas, né? E sim. aí o enxoval do Miguel, do Samuel foi todo esse. O do Miguel já foi totalmente colorido, vermelho, azul, verde. Quando veio da Rebeca, e aí o Miguel e a Rebeca usaram a manta, a primeira manta de maternidade foi a minha sogra que fez. E a saída de maternidade foi minha mãe que fez, do Samuel. E Uhum, aí foi a mesma que o Miguel recebeu e usou, e foi o mesmo que a Rebeca recebeu e usou. Eu tenho a manta e a saída de maternidade dos três, que na verdade é uma só, que no primeiro eu já fiz estrategicamente, e o primeiro netinho que vier, se me permitirem, eu gostaria que usasse também, para uhum. lembrar das vovós e das bisas, né? Porque aí vai ser das bisas. Ah, que legal, que bacana. Pois é, isso aí. Eu achei bem interessante. Ela apresentou, minha filha ficou doida, né? Falei, eita, olha aí que legal. E vão fazer aí né? Combinaram isso daí, né? A Geliane, a nossa exclusiva Geliane, ela tá dizendo assim, ela é lá de Santo Antônio de Pádua, olha aí, no Rio de Eu Janeiro. estive com elas no sábado. É, Gente, eu conheço alguém com esse nome, eu não estou me lembrando quem era. Sim! Inclusive, Geliane. pastor Welber. Hum. O videozinho que eu botei lá no nosso grupo do staff, daquela princesinha, é a filha da Geliane. Ah, Pronto, que você achou muito Geliane. bonitinho, não é? Calma É, aí, Gê, que a gente. o nome dela é da menininha Gislane. Não, acho que é. Esqueci o nome, pastor. Bota aí, Geliane, o nome da sua filha. Aquele Tá. videozinho que a gente gravou, eu enviei para nossa produção. Muito legal. Ela vai mandar daqui a pouquinho. Ela fala o nome, eu falo o nome da menina. Lídia. Lídia, isso aí, isso aí. Então. Mas a Geliane, ela está dizendo o seguinte, ó, eu tinha muitos sapatos, mas a pandemia me fez desfazer de todos. Estragaram pela falta de uso. Depois disso, passei a ter só o necessário, inclusive um escarpão lilás. Porque na ilustração da pregação aqui da palestra que eu dei para elas, eu usei eu comentei sobre o Scarpan Lilás que ela estava usando, mas é isso aí que aconteceu. E olha, a pandemia, eu não sei se foi só aqui na minha casa, mas a pandemia fez com que eu perdesse muitos calçados, assim, perdesse mesmo. Tênis descolou, solados de sapatos de salto que craquelaram o fundo, esbranquiçaram por falta de uso. Agora, eu não sei o que aconteceu, pastor Welber. As roupas encolheram. Na pandemia, aqui em casa, a roupa de todo mundo encolheu. Ninguém engordou, não. As roupas encolheram, para não dizer que ninguém engordou. As Hum, roupas encolheram. A gente perdeu muita roupa, né? Sim. E aí tá aí um detalhe interessante. Ó, a Iris, ela tá lá em Carolina, no Maranhão, né? Ela botou assim: Bom dia, minha filha coleciona bichinhos LPS. Você sabe o que é isso, mano? Bichinhos LPS, o que significa, não? Não Não sei, sei. não. LPs, não sei se é assim que fala, LPs ou LPS, eu Não também sei, não vou procurar conheço. aqui, vou dar um Google Mas, aqui. Mas vai falando. mas ela mandou uma foto aqui, né? Aí são uns bichinhos, tipo, aqui eu tô vendo aqui, muitos gatinhos, né? Do tipo formato dos gatinhos, mas gatinhos com o olho bem grande, sabe? Assim. Little Pets, Little Pets, é pequenos bichinhos. Little Ah, Pets, LPS é Little Pets. Sim, muito. sim, sei o que é. Então, aí ela mandou uma foto aqui, ó. Tem uma pancada aqui do zoiudinho, viu? Nossa! Mas é divertido, né? Eu, quando era mais jovem, eu colecionava papéis de carta. Olha aí. Papéis de carta, olha aí. A minha esposa também, você acredita? Você falou agora aqui, eu lembrei que ela colecionava esse trem também. Ela tinha um trem É. desse. Ela
na adolescência, né? Ela tinha lá mesmo esse monte de papéis de cartas aí. Mas Ah, era muito legal. Hoje eu coleciono canetas. Gosto muito de canetas, de todos os caneta. tipos. Inclusive lá em Pádua, elas me surpreenderam, pastora. Eu vou contar o que aconteceu, foi muito engraçado. A Geliana vai estar aqui, não vai me deixar exagerar. Terminou a palestra, né? E aí elas vieram, né, agradecer a Deus por tudo que a gente tinha passado ali, vivenciado ali. E veio a Lídia veio segurando a caixa enorme. E geralmente nesses encontros de mulheres, no final do evento, no final da palestra, assim, já terminando, fazia o sorteio de alguns brindes. Aí eu falei, bom, agora a minha parte acabou, vou descer e vai começar o sorteio dos brindes, porque a Lídia estava segurando uma caixa enorme. Enorme mesmo, pastor Elvio. Uhum. Aí a irmã chegou e falou assim: não, não, Vanessa, são presentes que as irmãs trouxeram para você, pastor Welber. Uma caixa enorme de presentes, inclusive tem canetas ali dentro. Meu olho já brilhou, meu marido. Gente, nunca vi uma pessoa salivar por causa de caneta. Tem uma Meu caneta Deus. rosa com pelúcia, outra com glitter, toda dourada. Amei! Foi muito legal, muito lindo. E eu fiquei assim, surpresa, porque eu estava na minha cabeça, aquilo ali eram os brindes para sorteio. Aí elas falaram: não, foi você a sorteada e ganhou todos. Olha aí, que legal. Foi um Ah, carinho muito legal estar ali com elas. Foi muito bom. sim. A Iris, ela mandou aqui, ó, estou me identificando, eu vou começar a juntar e jogar fora algumas coisas aí, ó. A Lídia lá de Carolina, no Maranhão. Isso Quem aí, também, vamos deixar a vida mais leve, né? quem também passou por aqui, Van, foi a Marta Cabral, ela está dizendo assim, bom dia, Van. Ela mandou, bom dia, Van, e bom dia, Van. Bom dia, pastor Welber. Que bom o programa. Eu também perdi muitos calçados durante a pandemia. Estragaram todos e eu estou precisando fazer esse descarte de algumas coisas. Estou terminando um projeto aqui, depois vou mandar o vídeo para você do que eu estou fazendo e quero acabar esse projeto para começar a fazer umas arrumações em fazer uns descartes. Beijo no teu Aí, coração, vamos, ela mandou. A Marta Cabral lá em Gandu, na Bahia, tá plugada com a gente. Valeu, tá Marta. certo. Isso aí. Muito bem, é isso, Van. Bom, vamos lá, passando lá para. Você já deu, claro, o programa hoje praticamente de um monte de dicas, né? Mas tem mais alguma aí para você fechar? Não? Temos os desafios, pastor Welber. Ah, sim, ok. Sim, Eu sim. gostaria muito de saber se você que está nos ouvindo aceitou o desafio. Uhum. É porque, assim, nesse final de semana que ontem, na verdade, eu estava compartilhando a palavra de Deus numa cidade aqui perto, no Espírito Santo, e um município aqui perto, e eu estava falando sobre processos. Que Deus trabalha na vida da gente por processos. E esses processos, eles geram na gente coisas muito positivas. Fazem que a gente entre num nível de maturidade maior, mas também nos geram resistência, né? É importante a gente entender os processos. E, e às vezes o processo não é gostosinho, né? Às vezes o processo é desafiador, por vezes doloroso. Então a gente precisa entender que precisamos muitas vezes passar por processos. Então, como é que fala? Esse instigar que eu estou trazendo aqui para você, que está nos ouvindo a respeito dos desafios para diminuir as coisas aí, é porque faz parte de um processo, mas no final você vai ter maturidade, você vai encontrar muitos benefícios e você vai ter resistência. Então, seja mais ousado, seja mais desprendido e encare o desafio. Experimenta, faça a prova desse momento e você vai ver como as coisas vão mudar aí para você, né? A gente não traz uma coisa aqui aleatória, a gente traz pensado, orado, meditado para que seja bênção na sua vida, tá bom? Então, fica aqui mais uma vez o desafio de que você entre no desafio, né?
para que você mude aí o que precisa ser mudado. Beleza? Muito bom. Van, para a gente encerrar então aqui o nosso bate-papo, chegou uma história bem engraçada aqui. Minha amiga Vilma Silva, ela está dizendo assim: bom dia, eu sou a Vilma da PIB de São Paulo. Tenho o primeiro dentinho que caiu da minha neta. Inclusive fotos dela, da janelinha no caso, né? Aí ela falou, e também ela tinha o umbigo dos meus 3 filhos. Até que os meus filhos encontraram e misturaram tudo. Ai, Jesus, não sabe o umbigo de quem é. Aí ela falou o seguinte: misturaram os umbigos e eu não sabia mais de quem eram. E aí ela falou que aí foi o jeito ela se desapegar deles, porque ela tinha ali para poder, né, identificar tudo e tal. E aí ela teve que se desfazer porque não sabia mais agora quem que era quem ali, o É, negócio dos umbigos. então, tem essas coisas, né? Eu não vou te julgar, não, minha irmã, porque do Samuel, por um tempo eu guardei aquele clipe do umbiguinho dele, né? Mas ele Sim, vai ficando tão disforme, vai ficando achatado, vai ficando seco, né? isso aí. Mas antigamente, quando faziam os álbuns dos bebês, botava, né, dentro do álbum do bebê, alguns pontos da evolução do bebê, desde o umbiguinho, né? Aí tinha o fiapinho do primeiro corte de cabelo, essas coisas que coisa de mãe. Eu não Hum, te julgo, não, minha irmã. Mas aí perdeu o sentido quando eles misturaram tudo, né? Agora, uma coisa que eu guardei e foi muito importante para mim, por conta do que eu vivi em cada parto. Foi da pulseirinha de identificação minha e deles. Sabe hum, aquela pulseirinha que quando a gente sai da maternidade a gente corta? hum, Eu tenho do Samuel, do Miguel e da Rebeca, porque foram momentos desafiadores que eu vivi e nós dois saímos vitoriosos, nós três, né? Porque Léo também fazia parte daquele momento. Nós três saímos vitoriosos daquilo e eu guardo essa marca, né? Desse dia, a nossa alta, o dia que foi e tudo. Isso eu guardo, eu acho interessante, porque tem dados ali, né? Tem a data do nascimento, o nome da mãe, o nome do bebê. E aí vai tudo ali. Acho que esse daí é uma coisa, por exemplo, se de memória que queira guardar da maternidade, é algo legal. Agora, o umbigo, que muitas vezes não tem, né? No clipe que prende, tira, não tem como registrar, e aí corre o risco de acontecer isso quando tem mais de um, né, minha irmã? Nossa, eu senti sua frustração ao ouvir isso aí, mas acontece, infelizmente acontece. E como não fez mais sentido, desapegar foi um caminho sábio. pronto. É isso aí. Bem. Van, semana que vem, o assunto vai ser o quê? Semana que vem eu nem tenho aberto aqui, Luiz. Eu tinha aberto aqui, depois fechei. Mas nós vamos continuar com isso. Deixa eu só ler aqui direitinho, porque aí já. Uhum. Cadê? Deixa eu ver aqui. O Luiz vai me mandar também. Eu vou ler, mas, pastor, aqui, eu tenho desafios para essa semana, não posso compartilhar, não? Dá Dá, tempo? não, deve, claro, dá tempo sim. Tá bom, então é porque eu dei na outra semana, Uhum. mas agora eu tenho Eu achei outros que aquele desafios. primeiro lá já tinha, já era o desafio desafiando a desafiar aos desafios Para sempre, 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 desafiados. amém. Não, não, não. Aqueles ali foram para aquela semana e eu estendi para a segunda. Ah, Agora tá. nós temos Então, outros entendi desafios. errado. Entendi. Semana que vem, nós vamos falar sobre consolidar uma mente minimalista conforme as Escrituras. Como é que eu vou fixar esse pensamento para que eu viva no dia a dia sem fugir, sem voar? Luiz, na sua eficiência, já está me mandando aqui ó, o programa da outra semana. Obrigada, Luiz. Obrigada. Eu li aqui. Entende? Então, como é que eu vou fixar para que onde eu estiver, eu consiga aplicá-lo de maneira eficiente, para não precisar passar por todo o processo desde o início mais uma vez, tá bom? E aí chama sua amiga para ouvir o quadro, chama o seu marido que guarda um monte de coisa. Teve uma vez, pastor Welber, que eu atendi um casal que estava com algumas dificuldades, e a questão dele era justamente essa. O homem acumulava. E ela falava assim, Vanessa, eu não consigo convidar ninguém para minha casa, porque ele acumula tudo que ele acha que tem valor. Bicicletas, ele tinha várias bicicletas velhas, enferrujadas,
que na cabeça dele ele ia tirar uma peça, ele ia precisar de uma peça, ou poderia vender para algum lugar, retrô, alguma coisa assim. Só que eles moravam num apartamento, como é que guarda todas essas coisas? Complicado, né? E aí ela falou assim: eu tenho 2 filhas adolescentes e elas não convidam ninguém para vir à nossa casa. Porque tem muitas coisas na minha sala, tem muito, entende? Então, assim, isso não é uma questão exclusivamente de mulheres, não. Tem muitos homens que vivem isso também. E precisam de ajuda, tá, gente? Muitas vezes isso não é só desapegar, porque a forma com que eles foram treinados fazem com que eles vivam assim. Que foi, pastor Welber? Outra história? A Márcia Bastos, ela está dizendo assim, bom dia, bonita, você é bênção. E pastor Welber, aí ela mandou aqui, ó, Van, eu acho que eu não sou normal. Eu não consigo me apegar em nada e nem colecionar, me apegar em nada e nem colecionar. Ela falou, nem dinheiro. Ai, Jesus. É, irmã, aí nesse ponto aí até eu tô contigo, porque eu não tô conseguindo colecionar dinheiro. Tá difícil, né, no dia de hoje. Ai, ai. Não dá nem para Ok. guardar, o Márcia. Muito bom. Obrigado, Márcia. Deus abençoe. Ela está lá em Porto Velho, lá em Rondônia, curtindo a gente também. Ai, ai. É, e se divertindo e fazendo o nosso programa ser divertido. Vamos lá, que eu tenho alguns desafios Vai para lá, vamos. essa semana. Vamos embora? Primeiro desafio da semana. Anote aí, eu quero ver se você vai conseguir bater. Avalie seus compromissos do dia seguinte na noite anterior. Veja se são realmente compromissos. Primeiro, mas olha, não é para você avaliar de manhã quando acorda, é na noite anterior. Seja honesta consigo mesma. Qual desses você vai manter por obrigação e qual realmente você pode desfazer dele, por não ser tão significativo? Lembra que você pode aí, eu já falei em algum episódio aí para trás que eu não estou me lembrando, que você pode usar o filtro do que é tarefa e compromisso. Tarefa, você pode delegar. Tarefa não tem persona específica para executar. Agora, compromisso tem data, hora, local e persona específicos, né? Consulta com o médico tal, dia tal, horário tal, da Vanessa. Eu não posso transferir a consulta para o Léo e por mim. Vai lá, Léo, falar o que eu estou sentindo. Não pode. Entende que é um compromisso? Compromisso é quando tem esses pontos específicos. Tarefa, outras pessoas podem fazer por você. Pagar a conta de luz na lotérica. Isso não é um compromisso se você pode delegar para outras pessoas. Ah, mas eu moro sozinha, mas você pode talvez pedir para um amigo próximo, um vizinho. Entende que por mais que não seja uma pessoa próxima, você pode delegar de alguma maneira? Então, isso são tarefas. Então, avalia o que você vai fazer amanhã, mas na noite anterior. E o seu próximo dia vai ser mais leve. Esse é o primeiro desafio. Segundo desafio, sem televisão o dia inteiro. Eita! Sem televisão um dia inteiro. Minha irmã, não usa a justificativa de que você precisa ouvir as notícias do dia, se atualizar. Porque você pode se atualizar em outros locais sem ser a televisão. Antigamente a gente lia jornal. Hoje, para fazer pesquisa de escola com reportagem de jornal, tá difícil. Porque a gente não tem mais os jornais com tanta facilidade quanto tinha, não. Pontuais são as pessoas, poucas são as pessoas que compram um jornal de papel, agora é tudo digital. Mas você não sabe a bênção neurológica que você faz quando você pega em folha de papel. Então, assim, escolha, eleja um dia específico para ficar sem televisão. Na hora que você estaria assistindo aquela novelinha que talvez você assista, separa aquele tempo da novela para ler um capítulo de um livro. Tá bom? E vai buscando essas pequenas mudanças. Desafio dado. Um dia inteiro sem televisão.
Agora, desafio número 3, isso vai depender muito do seu gerenciamento. A gente falou aqui sobre aquela na parábola das virgens, né? Das 10 virgens. E esse vai estar um pouco corroborando com essa mentalidade. Separe um dia para não comprar nada por 24 horas. Será que a gente consegue? Mas é não comprar nada, 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 nada. Não pode ser Então, 3 dias desse aí? Não pode aí ser. seria melhor, mas o desafio é você conseguir viver um.